Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida e a casa de vocês. Hoje nós estamos começando o 6º módulo e a primeira aula falando sobre a composição da Bíblia. Esse módulo todo a gente vai falar sobre a bibliologia, a Bíblia, como ela foi composta, a revelação da palavra, os objetivos da Bíblia, mas isso são as próximas aulas, tá? Então, vocês sabem que a Bíblia é a nossa espada e a nossa ferramenta, digamos assim, né? Para conhecer mais a Deus, para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, para conhecer Jesus, para conhecer quem nós somos em Deus. Então, é através da Bíblia que nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos sabedoria também. Então, a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, então busquem a palavra de Deus, tanto quanto se busque adorar, orar e jejuar, busquem ter o conhecimento da Bíblia, conhecimento do que das Escrituras, porque as Escrituras foram inspiradas por Deus. E é ali que está escrito, o próprio Deus diz, ali na palavra, quem Ele é. Então, é o meio que nós temos para conhecer Deus, é a espada, mas não a espada para ferir os outros. A Bíblia é a espada para nos transformar, sabe? Para cortar as arestas, para cortar, tirar da nossa vida aquilo que não deveria estar ali, ou como posso dizer, que nós precisamos buscar nos tornar mais parecidos com Jesus, porque Ele é o nosso irmão mais velho. E como vamos fazer essa transformação de deixar as nossas vontades, de deixar os nossos hábitos, os nossos pecados, se não temos conhecimento? E então, lendo a palavra de Deus, lendo quem Jesus foi, as atitudes que Ele teve, adquirimos o conhecimento de atitudes que devemos ter para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O que Jesus fazia? Jesus ia ao monte orar e ele passava tempo com intimidade com Deus. Então, mais do que tudo, precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, conhecer por nós mesmos a Bíblia e o que a Bíblia diz que nós somos. Eu espero aí, ó, que vocês tenham uma Bíblia, assim, uma Bíblia para pegar. É bom ter uma Bíblia para rabiscar, para anotar. Se vocês não têm Bíblia, falem conosco, mande um WhatsApp ali pra gente. Vamos dar um jeito nisso, tá bom? Por quê? Porque nós moramos num país onde temos livre acesso à Bíblia, podemos mostrar ela, podemos usar ela livremente, nada nos impede. Então, precisamos valorizar a Bíblia, sabe? Ela não é só um livro qualquer, ela é um livro inspirado por Deus. A palavra de Deus está ali. É claro que há muitas formas de Deus falar conosco, mas o principal é através da palavra de Deus, dessa palavra aqui. Então, nós precisamos usar disso, Ele deixou ela para nós. Então, nós precisamos usar realmente ela e não deixar ela aberta em cima da mesa, num versículo. Ela tem que estar com algumas pontinhas dobradas, rabiscada em textos que são importantes, que falaram contigo. Ela não é pra. Ela é pra ser usada, tá? Ela é pra ser lida, ela é pra ser estudada, ela é pra ser conhecida. E a composição da Bíblia são 66 livros que constituem uma única obra, um todo completo. De Gênesis a Apocalipse constituem o cânon da Bíblia.
cânon, o que que é, gente? Eu pesquisei aqui, ó. Canone bíblico ou canone das escrituras é a lista de textos religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirada por Deus. Então, os escolhidos e catalogados pela Igreja Cristã nos primeiros séculos da era cristã, de Gênesis a Apocalipse. Ela foi inspirada pelo autor divino, que também não só inspirou essas escrituras, mas também cuidou para que ela fosse compilada e fosse preservada. Quanto à autoria, foram cerca de 40 autores. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, não registraram suas opiniões pessoais, mas a vontade de Deus. Seus autores eram homens diferentes, tanto em cultura como em poder aquisitivo. Lucas era médico, Amós era boiadeiro, Salomão era rei, Pedro pescador. Então, cada um era diferente, não eram só pessoas cultas e inteligentes, eram pessoas que também tinham outras atividades, né? Como um boiadeiro e como um pescador. Muitos deles não se conheceram e viveram em épocas muito distantes um dos outros, né? Não houve oposição ou contradição de um escrito para o outro, porque foram todos inspirados pelo mesmo Espírito. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é como uma engrenagem que trabalha encaixando-se harmoniosamente. Quanto ao tempo de composição, foram escritos aproximadamente num período aproximado de 1.600 anos. O primeiro livro escrito foi Jó, aproximadamente no ano 1500 a.C. O último livro composto foi o Apocalipse, no ano 97 depois de Cristo. Entre o livro de Malaquias e Mateus existe um grande período de tempo que durou mais ou menos 400 anos, que foi conhecido como período interbíblico. Esses 400 anos desse período interbíblico é caracterizado pela cessão da revelação bíblica, porque houve um silêncio profundo de Deus. Deus permaneceu em silêncio profundo em relação ao seu povo. E durante esse período, nenhum profeta se levantou em nome de Deus. Então foram 400 anos que não são registrados, porque Deus estava em silêncio. E foi nesse período que muitos livros apócrifos foram escritos. O que são esses livros apócrifos? Eu vou explicar para vocês depois. Acho que tem aqui no final. Ou eu explico no Zoom mais tarde para vocês. E não esqueçam de anotar as dúvidas de vocês, tá, gente? Pra gente tirar depois. Quanto à sua totalidade, a Bíblia é um livro antigo, mas ao mesmo tempo é atual. É relevante para os nossos dias de hoje, porque ela nunca foi superada. Você vê que princípios que são ensinados ali se aplicam até hoje para uma vida saudável, feliz, para uma vida tranquila. Nos provérbios há muitos ensinamentos ali para dirigir a sua vida. Em toda a Bíblia há direções para tratar da família, dos filhos, dos negócios, de emprego, com relação a empregado e patrão. Tem direções sobre política. Então, a Bíblia é completa e ela é atual. Mesmo que os dias tenham mudado, que hoje tenhamos tanta tecnologia, ela continua sendo atual para os nossos problemas e as dificuldades. Não é muito diferente do que se viveu quando ela foi escrita. Quanto à sua importância, a Bíblia é o livro dos livros, ela não é um escrito comum e não há o que substitui o estudo da Bíblia. O que aprendemos na Bíblia não aprendemos em lugar algum. E, como eu disse para vocês, fazer uma faculdade
vai ajudar muito a sua vida profissional, mas a Bíblia vai te ajudar em todas as áreas. Ela tem ensinamento e tem muitas vezes conforto e consolo para os nossos corações. Então, repetindo, ela é completa e ela é atual. Quanto aos seus relatos históricos, a Bíblia é um livro que tem merecida confiança em seus relatos históricos. Tanto a arqueologia como a história comprovam isso. A Bíblia narra a história desde antes da criação do mundo, como este foi criado, e a história da humanidade existente na época, seja em história ou em profecias. A Bíblia fala também sobre a vinda de Jesus, o chamado fim do mundo, né? Depois do fim do mundo, o destino eterno da humanidade. A gente sabe que não é o fim do mundo, mas o plano perfeito de Deus se cumprindo, porque existe a eternidade para nós, e esse é o plano de Deus, tá? Quanto aos seus ensinamentos, a Bíblia nos dá a sabedoria que nenhum livro poderá nos oferecer. Nela está revelada a vontade de Deus para com o homem. Ela nos ensina, consola, nos dá esperança e nos exorta. A Bíblia dá resposta segura para nossas perguntas. Funciona como um espelho para o homem, porque ela nos orienta na educação dos nossos filhos, como eu estava falando, nos ensina a fazer negócios. Tudo que o homem, tudo que um ser humano precisa espiritualmente, emocionalmente, moralmente, ali tem respostas. Porque esse livro foi inspirado por Deus. Então, só podia ser perfeito, gente. Divisões principais da Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento, né? São 39 livros escritos originalmente em hebraico e aramaico que compõem o Antigo Testamento, tá? E 27 livros escritos originalmente em grego compõem o Novo Testamento. Capítulos e versículos. A subdivisão da Bíblia em capítulos e versículos não foi feita pelos escritores originais, mas foi uma adição, tá? Muito útil, né? Realizada séculos depois. Os maçoretas, quem eles eram? Eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras, que atualmente constituem o Antigo Testamento. Eles dividiram as escrituras hebraicas em versículos. Daí, no século XIII da era cristã, acrescentaram-se as divisões em capítulos. Então, eles começaram primeiro dividindo por versículos, depois por capítulos. Em 1553, a reedição de Robert Einstein da Bíblia em francês foi publicada como a primeira Bíblia completa, com as atuais divisões de capítulos e versículos. Então, foi lá em 1553 que ela ficou... foi a primeira edição completa, né? A classificação literária dos livros da Bíblia. O Antigo Testamento tem 39 livros, divididos em 5 partes, tá? Só corrigindo, eu falei o nome dele errado, né? É Robert Estienne. Eu não sei se a segunda tentativa deu certo, gente, mas eu espero que sim. Ai, esses nomes complicados. Pentateuco é a primeira parte, né? Que se trata da criação e da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí, os livros históricos que falam da caminhada do povo israelita. Josué, Juízes, Ruth, é um livro muito bom, eu gosto muito de Ruth. Todos os outros são, Josué também, mas eu tenho um carinho especial por Ruth. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Eles estão contando nesses livros a caminhada do povo israelita, tá? Os livros de sabedoria e poéticos são chamados poéticos devido ao gênero, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Outra
divisão, a quarta divisão. Os profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque são livros mais longos, não é porque eles foram mais importantes, tá? Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São porque são livros maiores, tá? Então, os profetas menores, que são por serem mais curtos, tá? Os livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. E Malaquias. Quase esqueci. No Novo Testamento, possui 27 livros divididos em 4 partes. Os livros biógrafos, que são os 4 evangelhos. Mateus, que foi escrito para os judeus. Marcos, escrito para os romanos. Lucas, escrito para os gregos, um livro mais intelectual. E João, escrito para os gentios, para o mundo. Livro histórico, Atos dos Apóstolos. Epístolas, que são as cartas, né? As cartas de Paulo, dirigida às igrejas ou a indivíduos. Romanos, 1ª e 2ª Crônicas, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Então, são cartas dirigidas às igrejas ou a pessoas, né? Mas também tem cartas gerais, universais com diversos escritores. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E tem também o quarto, o profético, que é o último livro que nós temos, o livro de Apocalipse, que é a Revelação. É um livro profético escrito por João no final do 1º século, na ilha de Patmos, que é um livro bem profético mesmo, não tem como outra definição. Então, essa é a aula de hoje sobre a Bíblia, gente. Eu vou deixar para falar com vocês sobre os livros apócrifos no Zoom, tá? Que daí eu explico melhor lá para vocês. Anotem as dúvidas de vocês. Comentem no YouTube aí, quem viu. Eu já vi. Só para eu saber quem viu realmente a aula, para quem viu até o final. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Tenham uma semana de bênção sobre a vida de vocês, tá? Até mais.